Hoje vamos conhecer as ideias de um artista plástico que nasceu em Sabará, interior de Minas, e fez uma carreira de sucesso. Humberto França se formou em Amsterdã, na Holanda, ensinou arte para exilados políticos e hoje usa a pintura corporal, inspirada na cultura indígena, para compor suas telas. Algumas estão espalhadas em importantes museus pelo mundo afora. O pintor desses quadros coloridos, que algumas vezes nos lembram personagens de desenho animado, está no nosso programa. Humberto, por que o corpo é um dos pontos fortes da sua arte? Já dos primeiros trabalhos que eu fiz, quando garoto ainda, quando criança, eu já trabalhava a coisa da figura humana. Eu era muito interessado. Uma das primeiras imagens que eu tenho em mente é uma imagem de uma pintura corporal indígena, que eu, na verdade, até tenho um quadro realizado parecido com aquela imagem que eu tive quando criança, que para mim aquela imagem tinha um significado de arte, que eram as pernas de um índio pintadas em preto e branco. E, curiosamente, até hoje ainda desenvolvo um trabalho que é baseado na pintura corporal indígena. Mas, por outro lado, eu sou o último de 21 filhos, né? Então, eu acredito que essa presença de pessoas em torno de mim, a importância do ser humano, da pessoa humana, ela com certeza deve ser um fator também a ser considerado aí nessa presença constante do corpo no decorrer de toda a minha produção. E algumas telas lembram personagens de desenho animado. É proposital ou aconteceu naturalmente? Não tem influência do desenho diretamente, a priori não tem influência do desenho. Inclusive, hoje eu passo a curtir muito o cartoon, o desenho animado. É a forma que eu encontro de descontrair, momento de descontração que eu tenho é ligar a televisão vendo desenho animado. Meu grande prazer hoje é esse. Mas o que é intencional nesta série, nessas exposições que eu estou fazendo atualmente, é a presença do humor. E ela aconteceu também por acaso. Eu sou uma pessoa que tem uma maneira compulsiva de produzir. Eu estou sempre trabalhando o tempo todo, esteja eu com o material que eu tiver na mão, eu sinto necessidade de estar criando, transformando aquilo de alguma maneira em arte, né? Com isso eu pinto páginas de meus livros com aquarela, eu trabalho com desenho, com escultura, trabalho diversos meios mesmo dessa maneira compulsiva de agir. E assim aconteceu quando me vi diante de um computador. Eu sentei no computador e imediatamente eu entrei, peguei o Paint e comecei a brincar com o Paint, que é um dos sistemas mais rudimentares, mais simples de se trabalhar a imagem no computador. E daí, toda vez que eu sento no computador, eu começo a produzir imagens, personagens e mais personagens. Humberto, como é que foi esse trabalho em hospitais psiquiátricos na Holanda? Eu sou uma pessoa que estou muito ligada a essa coisa do humanismo, né? Eu estava te falando sobre o fato de eu ser o último de 21 filhos. Isso está muito impregnado em mim, esse amor pelo ser humano, esse gosto pela pessoa humana. Então, essa experiência em Belo Horizonte foi tão marcante que quando eu cheguei em Amsterdã, eu fiquei muito impressionado ao tomar conhecimento da facilidade com que uma pessoa é interna num hospital psiquiátrico e a dificuldade que ela tem em se desvendar do estigma que é consequente dessa internação. E com isso eu solicitei no hospital psiquiátrico, como sempre, toda a minha solicitação na minha vida, tudo que eu fiz
Meu cartão de entrada era a minha arte, eu sempre vou carregando meus quadros, todo o meu trabalho de forma a me apresentar, e a minha motivação foi realmente, como em todas as outras situações, o determinante para que eu fosse admitido num período experimental como terapeuta num hospital psiquiátrico grande em Amsterdã, junto do Parque Central de Amsterdã, o Vondelpark. Era o Stichting JC de Keizer. Então fui aceito por um período e acabei trabalhando num período de 3 meses. Depois de 3 meses, eu enfrentei sim dificuldades com colegas, terapeutas, outros 5 terapeutas, colegas, porque, em primeiro lugar, eu não tinha formação nenhuma, nem como terapeuta, nem como psicólogo ou psiquiatra, e falava muito mal holandês, mas eu tinha que frequentar todas as reuniões, tinha que escrever relatório, assim eu fazia de forma como se fosse um telegrama. Mas no final de 3 meses, eu acabei constatando que eu tinha provocado uma revolução dentro do hospital. Por quê? Que tipo de trabalho, assim, na prática, era esse? O trabalho de terapia que era feito nesse hospital era uma terapia ocupacional, na verdade. Era um grande salão onde esses 5 terapeutas recebiam os internos, e com eles eram desenvolvidas diversas terapias de trabalhos com tecidos, com madeira, coisas muito assim na linha de revistas, criativa e coisas assim. Eu sou uma pessoa que meu apelido quando criança era inventador de modas. Ninguém conseguia me fazer parar. Eu estava sempre inventando alguma coisa. E assim foi como eu estive começando esse trabalho. Eu saía pelos corredores do hospital dançando e cantando, e aquela fila de malucos atrás de mim cantando e dançando também. Com isso, acabou que eu tinha realmente tido uma influência positiva dentro do ambiente do hospital. Com isso, eu fui assumido como arte-terapeuta, registrado como arte-terapeuta, e o que valeu, inclusive, minha legalização na Holanda.